This call is now being recorded. Não entendi. Da disciplina de criação e gerenciamento de marcas. Quero revisar com vocês aqui, gente, o cronograma, tá? Então, veja bem. A gente teve aí uma aula que foi mais de apresentação da disciplina, alguns conceitos iniciais. Depois a gente falou sobre símbolo, imagem de marca, alguma coisa mais sobre história da marca. Aí, na última aula, a gente falou sobre identidade, aliás, imagem e arquétipo. E a aula de hoje, eu vou falar sobre posicionamento de marca. A gente ainda tem uma aula na semana que vem, que a gente vai falar sobre identidade de marca. Identidade visual, embalagem, alguns outros detalhes nesse sentido, tá? No dia 17, eu vou explicar também para vocês sobre o trabalho, tá? O projeto, que é aquele Brand Me. Então, essa também é uma parte que eu vou explicar no início da aula da semana que vem, do dia 17, tá? Aí, depois do dia 17, tá? Como é que ficam as coisas? No dia 24 de setembro, eu não vou fazer vídeo chamada com vocês, eu vou gravar um vídeo, porque na aula do dia 24, na semana do dia 24 e na semana do dia 1º de outubro, eu vou disponibilizar esse tempo para vocês fazerem o projeto da disciplina, que é o Brand Me. Então, eu vou gravar uns vídeos, ao invés de fazer o Meet, para que vocês tenham o horário da manhã ali disponível para vocês poderem trabalhar. E aí os vídeos, eles são mais orientativos, assim, tipo, para complementar algum conteúdo das aulas e para vocês terem alguma orientação, assim, de como fazer o projeto. No dia 8 de outubro, a gente retoma com mais um Meet. E no dia 15 de outubro, a gente tem a finalização da disciplina. Basicamente, aqui, no dia 15 de outubro, eu vou aplicar uma prova para quem não me entregar a memória, que seria no dia 8, no dia 8, ali, a entrega da memória. Então, não sei se vocês lembram, eu propus para vocês duas alternativas. Ou vocês fazem uma prova, ou vocês entregam a memória das aulas. Então, quem entregar a memória das aulas no dia 8 não precisa fazer a prova no dia 15. Se não entregar a memória no dia 8, faz a prova no dia 15. E, além disso, a gente tem o Brand Me, que é o projeto de criação de uma marca. Esse aí, no dia 15 de outubro, vocês me enviam um arquivo. Se tem alguma dúvida sobre isso, gente, querem me perguntar alguma coisa, tem alguma coisa que não faz sentido? Responda alguma coisa no chat aí, gente. Beleza. Tranquilo. Pessoal, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre imagem de marca. E aí, eu tentei explicar para vocês que, assim, a marca é um símbolo. Esse símbolo ele tem um significante, que é a maneira como ele se comunica, e o significado, que é aquilo que está gravado na memória das pessoas. A imagem da marca tem a ver com o significado, aquilo que está gravado na memória das pessoas. Aí teve um determinado momento ali da aula passada que eu comentei, beleza, gente, mas quando a gente vai criar uma marca, a gente começa definindo o significante, ou seja, como que ela vai se comunicar, ou a gente começa projetando o significado, ou seja, como que a gente gostaria que ela fosse vista. E aí a gente chegou numa conclusão ali que era mais adequado a gente começar com a projeção do significado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai criar uma marca é a gente projetar quais são os sentimentos, quais são os adjetivos, quais são os valores que a gente gostaria que as pessoas percebessem
quando elas fossem impactadas pela nossa marca. Então, a gente começa projetando o significado. E aí a gente começa projetando o significado, reconhecendo, sei lá, o que é o mais racional do nosso produto, ou seja, o que é o nosso produto, quais os diferenciais do nosso produto, sei lá, os adjetivos que o nosso produto tem. A gente pode partir também de algumas coisas que são mais emocionais, de algumas coisas que são mais intangíveis sobre esse produto, sensações, atitudes, alguns adjetivos que não necessariamente têm a ver com as características do produto. Isso tudo é um conjunto de elementos que, de alguma maneira, compõem ali o que a gente chama de projeção de significados. E, além disso, eu mostrei para vocês uma ferramenta que pode ajudar nessa projeção de significados, que era a ideia dos arquétipos. A gente pode tentar reconhecer qual é o arquétipo ideal para a nossa marca, que tipo de personalidade que a gente gostaria que essa marca tivesse, para que a construção da identidade, que é o segundo passo, também, de alguma maneira, se aproxime, se direcione a esse significado esperado, a esse arquétipo almejado, né? Até aqui, pessoal, tudo bem? Vocês entenderam essa dinâmica? Vocês lembram que eu falei sobre isso e tal? Tranquilo. O que a aula de hoje ela trata, tá? A aula de hoje ela fala sobre um outro elemento que também é fundamental nessa primeira etapa, quando a gente está definindo a imagem projetada para essa marca, né? Qual que é a imagem que a gente gostaria que essa marca tivesse? Então, e é aqui que surge um conceito que com certeza vocês já viram em algum exercício, em alguma outra disciplina, que vocês se depararam com esse nome, né? Que a gente chama de posicionamento. O posicionamento da marca. Então, beleza. O que é esse tal de posicionamento da marca? A minha intenção aqui é poder detalhar com vocês essa ideia, né? Esse conceito, e a partir disso vocês terem uma noção mais completa sobre esse assunto. Buenas. Posicionamento de marca, gente, é um conceito que é apresentado nesse livro aqui de 1979, tá? Então, é um conceito antigo, mas jovem em relação a outras teorias que a gente tem da administração, de marketing e tal. Esse foi um livro escrito por dois autores, que é esse All Rise e Jack True, e é um livro que foi inspirado em algumas estratégias de marketing realizadas por algumas empresas, algumas marcas, na década de 60, na década de 70. Esses autores, então, eles analisaram algumas estratégias, eles reconheceram alguns movimentos e perceberam alguns padrões, principalmente no que diz respeito à comunicação dos produtos. E, a partir disso, eles tentaram criar um modelo, né, um modelo conceitual, que eles chamaram de posicionamento de marca, né? É mais ou menos por aí. Um dos principais... aliás, o Jack True são esses dois carinhas aqui, tá? Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Então, eles escreveram vários livros, esse é o mais famoso, né? Esse Posicionamento, Batalha pela Sua Mente. É um livro que eu tive a oportunidade de ler, assim, quando eu estava na faculdade, meio que por obrigação, assim. Eu lembro que teve um professor que obrigou todo mundo a ler esse livro, e parecia que era algo, assim, chato, é uma capa que não chama atenção, né? E um assunto meio, sei lá.
que a gente pode ter algum tipo de rejeição no início, mas foi um livro importante para mim porque ele fez com que eu entendesse a marca de um jeito diferente, reconhecesse qual que é o papel do publicitário dentro da estratégia de marketing. E com certeza, se eu não tivesse lido esse livro, talvez eu não teria tido interesse assim para buscar uma formação mais consistente sobre esse assunto. Se vocês assim gostam de marketing, de marca, de planejamento, eu sugiro que vocês busquem esse livro. Ele está na biblioteca, tem na biblioteca virtual também. É um livro legal, assim, tá? Apesar de ser antigo, o assunto ele transcende essa questão de tempo, é bem adequado. Buenas. Mas assim, o All Rise e o Jack True, eles estudaram várias campanhas, várias estratégias de comunicação de algumas marcas, principalmente nos anos 60. E um dos grandes, tipo assim, ídolos, não sei se ídolos é a palavra certa, um dos grandes cases que eles estudaram foram algumas campanhas desenvolvidas por esse cara aqui chamado Bill Bernbach. Vocês já ouviram falar sobre esse cara, pessoal? Alguém já escutou esse nome, Bill Bernbach? Então, esse cara aqui, vocês já ouviram falar daquela série que tem no... Ah, tem vários streamings aí, que é o Mad Men. O Mad Men tem um personagem principal, que é o Donald Draper, alguma coisa parecida com isso. Isso provavelmente vocês já ouviram falar, né? Esse Bill Bernbach, ele é o personagem que inspira o Donald Draper. Ele é o cara que, assim, ele foi o principal publicitário dos Estados Unidos na década de 60, 50, na década de 50, na década de 60, ele era, tipo assim, o cara da propaganda nos Estados Unidos. E sendo os Estados Unidos a capital do capitalismo no mundo, provavelmente ele era o principal publicitário do mundo, né, nessa época. E a série lá do Mad Men, ela é inspirada nesse personagem, que, né, não é, assim, uma biografia dele, mas, inclusive, tem algumas campanhas que ele criou, que lá na série aparece como uma campanha do Donald Draper. Eu lembro, assim, dos primeiros episódios, que ele fala, por exemplo, a criação daquela campanha da Lucky Strike. Essa é uma campanha, por exemplo, do Bill. Mas, enfim, um dos grandes cases do Bill, gente, um dos grandes cases do Bill é a capacidade que ele teve de reposicionar o Fusca nos Estados Unidos. Toda a imagem do Fusca, ela foi construída através de algumas estratégias que o Bill definiu nos Estados Unidos como um padrão de comunicação. E é justamente assim, o All Rise Jack True, eles estudam esse fenômeno do Fusca e de outros produtos, e a partir disso eles criam esse modelo de estratégia que eles chamam de posicionamento de marca, tá? Então, tentando explicar para vocês, assim, já entrando nesse tema, é importante que vocês entendam que a ideia de posicionamento é uma estratégia, tá? É uma estratégia de imagem de marca, uma estratégia de imagem, ou seja, é uma definição que a empresa ela tem que tomar associada à imagem dela, né? E a gente já falou sobre imagem nas aulas anteriores, para que ela se torne mais competitiva, para que ela se torne exclusiva, para que ela se torne destacada no mercado em que ela está inserida. O que é importante a gente entender, assim, chegou um determinado momento na indústria que a diferença de um produto para o outro era muito pequena, né? Passou a ser muito pequena, né? A diferença, sei lá, de um carro da Peugeot com um carro da Renault, com um carro da Citroën, com um carro sei lá, da Chevrolet,
em essência, é muito pequena, né? São detalhes de motor, são detalhes de recursos, mas todos eles, essencialmente, conseguem resolver o problema das pessoas. Tá? E aí, chega um determinado nível em que, basicamente, o produto em si, ele, inclusive, é produzido nos mesmos lugares. Existem, por exemplo, eu acho que no caso da indústria automobilística, não sei se é não sei se é o melhor exemplo, mas existem alguns tipos de indústria, tipo indústria de roupa, por exemplo, de moda, em que, sei lá, a camiseta da Nike, ela é produzida na mesma indústria lá na China, que é produzida a camiseta da Zara, que é produzida a camiseta da Adidas, que é produzida todas elas. Então, na essência, o produto é igual. O que passa a diferenciar o produto? É o símbolo por trás da marca que ele carrega, né? Então, assim, se eu entendo que a marca ela é um elemento capaz de diferenciar um produto da Zara para um produto da Adidas, e que a mesma camiseta branca que está na Zara e na Adidas, com o mesmo material, do mesmo tamanho, com detalhes semelhantes, tem uma diferença aí, sei lá, de 30, 40% de valor. Bom, então eu estou entendendo que a marca é algo que é estratégico, é algo que pode ser determinante para o sucesso, para a lucratividade dessa empresa. Então, assim, a ideia de posicionamento é uma estratégia que a empresa utiliza para diferenciar a marca dela, para tornar a marca dela mais competitiva em relação às outras marcas que competem com ela. Tá? A ideia aqui é a gente fazer com que essa marca ela seja vista de uma maneira mais destacada, mais positiva, diferente na memória dos clientes. Beleza. Olha só, gente. Então, assim, uma das histórias que o All Rise e o Jack True eles contam no livro deles, para poder explicar isso que eu estou contando para vocês, é um pouco assim do contexto da indústria automotiva dos Estados Unidos na década de 60. Então, se a gente assiste algumas séries nos Estados Unidos, americanas, assim, que apresentam a década de 50, a década de 60, muitas vezes aparecem lá os carros que as pessoas utilizavam. E esse padrão aqui de automóvel, ele é muito comum nesses filmes, nessas séries. Esse estilo de carro que a gente está vendo aqui, ó, era o tipo de carro que era reconhecido pelo americano como referência em qualidade. Quando a gente pensava assim, o que é um carro, o que é um bom carro na década de 60 nos Estados Unidos? As pessoas elas iam falar sobre as características desse carro aqui. Um bom carro, ele tinha que ser espaçoso, um bom carro, ele tinha que ter porta-mala, um bom carro, um carro de luxo, ele era cheio de detalhes, com vários tipos sei lá, especificidades, assim, algumas questões de design que não tem a ver com algo que é mais limpo, que é mais bruto, mas é algo mais rebuscado, né? Então, tem lá enfim, vocês conseguem enxergar aqui, eu não preciso explicar. Para-brisa amplo, né? A visão tem que ser boa, tem que ter espaço para toda a família. A ideia de um carro de qualidade na época, gente, era isso, tá? E aí a gente observa os anúncios, olha os anúncios, olha que legal essas imagens aqui em cima. Tá? O carro é tão grande que você pode amamentar e dirigir ao mesmo tempo. O raio de visão é completo, você se sente, né, dentro de um aquário, praticamente. 3 pessoas grandes, jogadoras de futebol americano, conseguem sentar confortavelmente no banco de trás. Olha lá o porta-mala, como ele é grande, ó. Cabe muitas malas, né? Então, isso aqui, gente, era uma ideia. Isso era um carro de qualidade. Um carro, ele essencialmente tinha que resolver esses problemas. Elegância, conforto, espaço, né? Isso era um carro de qualidade.
E aí a gente observava, assim, o tipo de carro que o americano comprava, basicamente eram carros que tinham essas características. Olha esse estacionamento aqui desse supermercado, ó. Basicamente, todos os carros, eles têm a mesma característica. Ele tem esse estilo, né? Ele tem esse estilo. Tá, Ciro, mas onde é que tu quer chegar? Bom, considerando esse contexto, né, do que o americano entendia como um carro de qualidade na época, e quais eram as principais marcas na época, tá? Aí a gente está falando aqui dessa marca que está nesse anúncio aqui, que é a Aero Willis, Ford, não vou lembrar das outras marcas, mas enfim, algumas marcas mais clássicas, assim, da indústria automobilística americana. Quando a gente pensa nessa dinâmica de mercado, e a gente pensa no Fusca, a gente percebe assim que o Fusca, gente, não tem nada a ver com essas características. O produto Fusca não responde a absolutamente nada dos requisitos reconhecidos pelo americano como requisitos necessários para um carro de qualidade. E esse era o grande desafio. E além disso, a gente ainda tem toda a imagem desgastada de um veículo alemão pós Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela acabou, assim, ela começou a ser, como é que eu posso dizer, apagada no sentido de contexto mais próximo, histórico, nos anos 50, nos anos 60, né? Se eu não me engano, é 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, década de 50, década de 60, ainda se tinha muitos resquícios sobre a história, as marcas da Segunda Guerra Mundial. E o Fusca, além de não ser um carro que responde às características desse tipo de produto aqui, ele ainda era um carro que carregava a imagem da Alemanha, né? Carregava a imagem da Alemanha. Então, tipo, ele é completamente avesso a tudo aquilo que o mercado americano desejava, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas assim, quando o Fusca chegou nos Estados Unidos, ele recebeu um apelido, né, que era Beetle. O que é Beetle em inglês? Beetle em inglês é besouro, né? Besouro. Besouro, gente, não é só porque ele parece um besouro, né? Isso, aqui tem a imagem do besouro com o Fusca. Não é só porque parece um besouro, mas é que o besouro, simbolicamente, ele carrega vários tipos de imagens negativas. Ele está associado à doença, à sujeira, né? Então, tipo, percebam que esse não é um apelido querido. E o Fusca, quando ele foi vendido nos Estados Unidos, ele não era chamado de Beetle, ele era chamado de Volkswagen. Inclusive, se vocês observarem anúncios antigos da marca, a marca assina assim, Volkswagen. Então, Beetle foi um apelido que o americano deu para o Fusca. E é um apelido que tem a ver com as características de design do produto, mas também tem aí como é que eu posso explicar? Um apelo mais ácido, que gera algum tipo de preconceito sobre o uso desse produto. Enfim, esse produto aqui chegou na mão do Bill Bernabach, que é aquele publicitário que eu citei para vocês ali antes, tá? E esse cara, ele teve que pensar o que a gente vai fazer, né? Qual é a alternativa para reposicionar esse produto, no mercado? Qual é a saída? Né? Qual é a saída? Então, eu vou mostrar aqui algumas campanhas e depois eu vou explicar para vocês o que é que tem por trás disso, tá?
Mr. Jones and Mr. Krempler were neighbors. They each had $3,000. With his money, Mr. Jones bought himself a $3,000 car. With his money, Mr. Krempler bought himself a new refrigerator, a new range, a new washer, a new dryer, a record player, 2 new television sets, and a brand new Volkswagen. Now Mr. Jones is faced with that age-old problem, keeping up with the Kremplers. Então, essa aqui é uma peça, pessoal, que meio é uma peça assim que marca um dos esforços assim de posicionamento desse produto, tá? Qual é o argumento, gente? Vocês conseguem me ajudar aí? Qual é o argumento que a campanha ela traz para diferenciar o Fusca? Oi? Que o Fusca é barato. Vamos tentar olhar um pouco mais, um pouco além disso, tá? Que talvez tipo, tu consegue fazer mais com o Fusca do que tu faria com o outro. Porque ele é barato, né? Mas isso significa que o Fusca Não necessariamente porque ele é barato. Ele talvez tipo, tenha esse posicionamento de tu consegue fazer muito mais com o Fusca porque ele é melhor em alguns aspectos do outro. E, por consequência, ele é mais barato. Eu pelo menos, não senti essa coisa do barato, sabe? O barato é uma coisa mais subliminar, né? Isso. Mas o que isso significa? O que isso significa? Significa que tentando vender a ideia de uma compra inteligente. Concorda comigo? Tipo assim, mais custo-benefício. É uma compra inteligente. Comprar o Fusca significa que você tem um carro que é honesto, que funciona, que de repente, inclusive, vai te dar menos manutenção, que é seguro. E além disso, tu vai poder se preocupar em comprar outras coisas que tu curte. Tu vai poder aproveitar melhor, né? Consumir mais com o mesmo dinheiro. Porque a dinâmica, tipo, do americano, a lógica, né? Se a gente for pensar lá no American Dream, né? Que é o sonho americano, qual que é? É o de independência de consumo, eu poder consumir tudo que eu quero, poder comprar tudo que eu quero, poder ser dono eu ter autonomia sobre o meu dinheiro. O empreendedorismo, ele entra muito nesse contexto. Então, a campanha tentou posicionar aqui o produto no sentido de que você não precisa comprar um carro caro para viver o sonho americano, ou um carro mais caro para viver o sonho americano. Você pode, consumir, você pode comprar vários produtos e ter o nosso carro como alternativa, como uma solução de automóvel, né? Um bom carro que te proporciona outras coisas. A ideia da compra inteligente, né, o melhor custo-benefício, e assim, barato é uma coisa, o melhor custo-benefício é outra. Se essa campanha fosse focada na ideia de barato, ela ia, talvez, explorar aquelas ideias de preço, né? Sei lá, custa X, ou desconto, compre em tantas vezes. Eles não estão explorando o preço diretamente, eles estão mostrando, olha, isso aqui pode ser o melhor custo-benefício, né? Olha isso aqui, ó. Olha, com certeza vocês já viram essa peça em alguma aula por aí, mas agora tentem conectar isso com o que eu acabei de falar, tá? Pós-Segunda Guerra Mundial, o capitalismo, talvez no seu momento mais áureo, e aí um anúncio com esse nome, Pense Pequeno, né? Pensar pequeno era completamente diferente de tudo que o American Dream trazia, né? A ideia do sonho americano é pensar grande, é consumir muito,
é fazer o dinheiro girar, né? Pensar pequeno é exatamente o inverso. Então, tipo, é um choque em relação a todas as tendências que a gente tinha de comportamento de consumo naquela época. Tá, Ciro, mas o que tu quer dizer com isso? Bom, a chamada aqui, ela é só um gatilho para que a pessoa ela leia o texto, né? O texto, ele traz subsídios dessa mesma dinâmica, né? Por que pensar pequeno? E aí que eu fiz uma tradução meio grotesca, assim, desse texto que tem ali embaixo, mas aí eu acho que aí fica mais fácil de entender, ó. Nosso carro não é mais uma novidade. Isso aqui é uma coisa interessante, tá? Porque, assim, o Bill Bernbach, ele pega esse produto depois de uma situação de um insucesso, assim, o produto ele já tinha sido lançado nos Estados Unidos e ele não funcionou. O apelido Beatle, ele surge muito desse momento, assim, de rejeição inicial. Então, não era mais uma novidade o produto. Tá? Uma dúzia de universitários não tentam se espremer dentro dele. Então, assim, cara, tu já conhece esse negócio. Tu sabe que não dá para... Ele não... O espaço não é o diferencial dele. O cara do posto não pergunta mais onde fica o tanque. Isso aqui também era uma coisa que as pessoas riam, assim, porque o tanque do Fusca, ele tem que abrir o capô. Talvez, se vocês já andaram de Fusca, vocês devem lembrar disso. Ninguém liga no nosso formato. Na verdade, algumas pessoas que dirigem nosso pequeno Fusca nunca pensam que a gasolina vai acabar em 32 milhas. Ó, e aqui muda um pouco o argumento. Até então, ele estava assumindo algumas falhas. Aí aqui a gente começa a assumir algumas vantagens. Uma delas, economia de combustível. Ou precisam de um anticongelante. Eu não sei o que é isso, mas de repente é algum produto que eles usavam na época para o motor pegar no inverno. Ou trocam de pneu antes das 40 mil milhas, né? Pneu. Isso porque você se acostuma com as nossas economias, né? Ou seja, cara, é tão óbvio que essas economias elas devem existir que não faz sentido você gastar isso com um carro que não te oferece esse tipo de coisa. Me perdi. Isso porque você se acostuma com nossas economias, não pensa mais na gente. Exceto quando você entra em uma vaga pequena de estacionamento, né? Facilidade de estacionar. Ou paga por algum reparo. É tranquilo para manutenção. Ou troca o seu velho Volkswagen por um novo. É fácil de revender, né? Pense nisso. Então, assim, cara, compra inteligente é isso, né? Eu consegui mostrar para a pessoa que as desvantagens, elas são reais, mas elas são aceitáveis. E as vantagens, elas são muito mais valorizadas, elas são mais interessantes que as desvantagens. Né? O benefício trabalha com duas variáveis, a perda, que é o custo, e o benefício, que é a vantagem. O benefício aqui é superior ao custo. É isso que eles estão tentando dizer para as pessoas. Né? Pensar pequeno aqui não é simplesmente pensar pequeno. Pensar pequeno aqui é pensar slim. É assim, é pensar, ser objetivo, focado no resultado, né? É ganhar no longo prazo. Essa é a ideia, né, do pensar pequeno aqui. Não é, tipo, diminuir, mas é ser inteligente para ganhar no longo prazo. É mais ou menos isso. Olha só, é feio, mas leva você lá, né? Mas vai conseguir te levar onde tu precisa. Cara, isso aqui é justamente naquele contexto, né, da luta não, da guerra pela chegada, né, qual era o país, né, se era os Estados Unidos ou a União Soviética, que chegava primeiro na Lua, né, a viagem na Lua. E olha que interessante, tipo, não precisa ser bonito para resolver os problemas, né, tá aqui, ó, é feio, mas vai te ajudar a chegar lá, de novo.
Custo-benefício. Se vai chegar na Lua, é mais importante do que se o design é cheio de detalhezinhos, se o paralama tem sei lá, um detalhe em prata. Não é isso, entendeu? Não é isso. O Fusca, ele é feio, mas ele vai te ajudar a chegar lá. E chegar lá é mais importante do que ser bonito. Custo-benefício. Compra inteligente. Então, assim, ok, Ciro, mas e onde é que está o posicionamento aí? Tá. O que o livro ele traz, gente? Ele explica assim, e esse é o exemplo exatamente o exemplo que está no livro, tá? Ele chama isso de lei da liderança. Tá? Ele explica assim, bom, existe uma espécie de uma escadinha que conecta problemas que as pessoas têm com produtos que resolvem problemas. Tá? Vocês imaginem que existem várias escadinhas na cabeça de vocês que conectam problemas que vocês têm com marcas que resolvem problemas. Ele parte do seguinte princípio. As marcas mais desejadas são as marcas que estão na frente dessa escadinha. É como se cada vez que a gente pensa num problema, toda vez que a gente reconhece um problema, e a gente pensa em produtos que resolvem esse problema, é como se essas marcas subissem essa escada correndo, assim. E as marcas que elas estão no topo dessa escada, que são as primeiras que a gente lembra quando a gente reconhece esse problema, são as marcas que se diferenciam, são as marcas privilegiadas, são aquelas que têm mais vantagem competitiva em relação às que aparecem embaixo, as que são lembradas depois, ou as que simplesmente não conseguem subir a escada, ou seja, nem lembradas são. Então, para cada problema, existe uma escada. E dentro dessa escada, existe um conjunto de marcas. Sei lá, pensei agora aqui, estou com dor de dente. Nesse momento, monto uma escada na cabeça de vocês e alguns profissionais, algumas clínicas, sobem essa escada. Para cada um de vocês vão ter clínicas e profissionais diferentes. Mas aquele que chegou primeiro, para vocês, é o preferido, ou pelo menos é a primeira marca a ser considerada num processo de decisão. Tá. Beleza, vamos. O que acontece aqui, tá? Qual que é a novidade dessa história? O All Rise, o Jack Trudeau, diz o seguinte, olha, até aqui, na história do capitalismo, as pessoas pensavam assim, quero comprar um carro, preciso de um carro, né? E aí várias marcas surgiam na memória das pessoas. Ford, Dodge, Willys, Volkswagen e várias outras. O Fusca, ou a Volkswagen, não tinha condição de competir nessa escada. Tá? Por quê? Porque essa escada, ela era composta por atributos que não tinham nada a ver com o Fusca. Eu não podia dizer que um carro, o Fusca, ele era o melhor porque ele tinha vários tipos de utilitários, porque ele era espaçoso, porque ele era forte, né? Dizer isso era mentira. Ford, Dodge, Willys tinham essas características. Então, assim, como é que a gente vai fazer para o Fusca assumir a liderança dessa escada? Como é que a gente vai fazer para o Fusca, para o Volkswagen, ser a primeira colocada nessa escadinha? Né? Como é que a gente vai passar Willys, Dodge e Ford? Esse que é o ponto. Se, na cabeça do americano, carro bom é carro espaçoso, é caro, forte, cheio de detalhes, de firulas, blá, blá, blá. Bom, a ideia aqui seria o seguinte, se a gente não pode ultrapassar essas marcas que já estão consolidadas como líder da escada, a gente pode criar uma escada nova. E é isso que eles tentam dizer, né? Então, assim, carro bom
não é um carro porte, aliás, carro bom também pode ser um carro simples, funcional, econômico, um carro, uma compra inteligente, com mais custo-benefício. A gente cria um novo conceito de carro. Definir um posicionamento é criar um novo conceito de produto, em que, nesse novo conceito de produto, a gente vira líder da escadinha. A gente vira a primeira opção. Então, o que o Fusca tentou fazer era vender uma nova ideia de carro, uma nova ideia de solução para esse problema, em que as pessoas não pensassem assim, preciso de um carro. Não, elas vão pensar, bom, eu preciso de um carro econômico, simples, fácil, com bom preço, que me ofereça vantagens para eu comprar outras coisas que eu também preciso. Nessas condições, o Fusca é o primeiro colocado. Então, a gente deixa essa escada dos carros de lado e a gente passa a valorizar, a criar uma nova escadinha, uma nova escada de soluções que propõe a gente como primeiro colocado. Ter um bom posicionamento, né, um posicionamento de diferenciação, significa reconhecer um lugar que não é habitado. É reconhecer um lugar em que a gente pode posicionar a nossa marca como a líder, como a preferida no conjunto de opções que existem. Né? E isso precisa ser verdadeiro, autêntico. A gente não inventa isso. Né? Isso aqui ele precisa ter consistência. E isso é uma das coisas que assim, de alguma maneira, justificam o sucesso do Fusca. Criar essa escada com esse um novo conceito de carro, né? Esse novo conceito de carro, ele não é algo que é uma inverdade, ele é real. O carro realmente ele responde a essas características que foram citadas. Então, quando a gente diz isso na propaganda, o cara usa o produto e ele confirma, de fato, é verdade, essa liderança, ela se consolida. A gente tem ainda mais força para não perder a primeira colocação nessa escada de soluções. Pessoal, vocês entenderam essa dinâmica aí? Me falem alguma coisa aí. Faz sentido isso? Não faz? Professor, também vendo isso, me lembrei, assim, a gente vê, por exemplo, tem um exemplo muito claro, tipo, aqui na praça da minha cidade, sabe, tem, por exemplo, as carrocinhas de hot dog, né? Legal. Aí, o que acontece? Tem uma carrocinha de hot dog ali, o cara do lado vai e tem a mesma coisa, servindo os mesmos produtos, pelos mesmos preços, sem diferenciação nenhuma. Aí acaba que ficam repartindo público, no fim das contas tem um monte de carrocinha servindo a mesma coisa e tá todo mundo mal, financeiramente, né? Perfeito. Eu vejo possível exemplo disso, de se diferenciar. Exato. E aí, assim, é possível diferenciar uma carrocinha de cachorro-quente? Cara, é possível. O que está faltando é uma estratégia de posicionamento. De repente, a gente vai, sei lá, vai vender uma nova ideia de dog ali na praça da cidade. Vamos trabalhar com um produto que tem uma salsicha diferente, vamos trabalhar com um produto que, sei lá, é um sabor completamente diferente dos outros. Vamos trabalhar com uma proposta de atendimento que é muito superior aos outros. Talvez vocês devam lembrar aquele exemplo que eu dei para vocês do pipoqueiro, na disciplina de pesquisa. Qual que é o posicionamento daquele cara? Excelência total em atendimento. Quando se pensa em pipoca, se pensa em um monte de gente. Mas a pipoca com o melhor atendimento, com mais higiene, com mais segurança de Curitiba, é a daquele cara, que agora eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, às vezes a gente consegue pensar em uma diferenciação sem precisar mudar o produto, essencialmente, mas mudar a maneira como a gente apresenta o produto, mudar a maneira como a gente vende o produto. E aí, aqui
tá faltando, aqui falta um olhar, né, específico, assim, para a gente entender que se a gente olhar a particularidade do produto, às vezes a gente consegue reconhecer esse diferencial e trazer ele como uma vantagem ali na comunicação, na diferenciação do produto. Buenas, vamos adiante. O Volkswagen anda para frente, anda para trás. Para, anda de novo. Sobe ladeiras, dá voltas, desce. Vai rápido, devagar, devagarzinho. Como qualquer outro carro. Mas por que será que a maioria insiste no Volkswagen? Qualidade. Muito bem. Cara, olha só que peça simples e simbolicamente muito forte, assim. Quando, aqui no Brasil... Bom, antes disso. Essa estratégia, ela foi definida nos Estados Unidos e ela foi, enfim, bem sucedida. E aí teve todo um projeto da Volkswagen de comunicação integrada, onde essa marca passou a ser comunicada dessa forma em vários outros países, né? A estratégia de comunicação é a mesma, o posicionamento pretendido é o mesmo no Brasil, na Itália, na Alemanha, é sempre o mesmo. O que diferencia, basicamente, é a narrativa da peça publicitária, mas a ideia por si só é a mesma, né? Então, aqui no Brasil, se vendia muito essa ideia de qualidade. O que é qualidade? Qualidade é compra inteligente, né? Era o mesmo conceito. O carro, ele anda para frente, ele anda para trás, ele vai rápido, vai devagar. Todos eles fazem a mesma coisa, mas o nosso tem qualidade, ou seja, o nosso não quebra, o nosso é a compra mais inteligente, é o melhor custo-benefício. Essa é a lógica. Nós não acrescentamos rabos de peixe, nem modificamos rabos de peixe. Não aumentamos a grade, nem modificamos a grade. Automóvel para nós não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. Aparentemente, a única coisa que mudou foi a janela traseira. Na verdade, o Volkswagen muda pouco, mas se aperfeiçoa sempre. Desde o início de sua fabricação, foram introduzidos mais de 2.000 aperfeiçoamentos importantes. Você não os vê, você os sente. É por isso que se diz que o Volkswagen está cada vez mais jovem. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Olha só, bom senso em automóvel, de novo, tá? Mas, cara, essa peça, para mim, ela é, assim, sensacional, assim, ela explica muito bem tudo aquilo que eu estava querendo te dizer para vocês, sabe? A gente não tem rabo de peixe, a gente não muda detalhezinho, tipo, a gente já tem um monte de aperfeiçoamento, mas você não vê, você sente. Cara, é isso, carro de verdade tem que andar para frente, tem que andar para trás, tem que andar rápido, tem que andar devagar, não pode quebrar, gasolina tem que consumir pouco e quando for arrumar tem que ser barato. É isso, bom senso em automóvel, compra inteligente. Então, o Fusca, ele deixa de competir com aquele monte de outros carros que diziam a mesma coisa, que falavam de luxo, que falavam de espaço, e criam uma nova categoria, a categoria Fusca de ser, né? A categoria Volkswagen de ser. E ali o Fusca se posiciona como o primeiro colocado, e ele passa a ser um sucesso, porque essa outra, e dizer que o carro tem que ser espaçoso, tem que ter detalhes, eles não dizem assim, olha, você precisa, isso aqui é errado, não é isso. Eles só se posicionam como uma nova alternativa. Olha, é um novo caminho. Você tem essas duas opções. Se você quer carros desse tipo, tem essas opções. Mas se você quer um carro de bom senso, nós somos o melhor. Então, eles passam a ser líderes de uma nova categoria de conceito de carro.
É isso. Tipo, é isso, entendeu? E aí, quando a gente pensa assim, qual é o... quando a gente está criando uma campanha, tá? E aí a gente tem ali, qual é o posicionamento desse produto? O que a gente tem que pensar é justamente nisso. Tipo assim, o que é que nos diferencia em relação aos outros? Aonde a gente é líder da escadinha? Se a gente não conseguir chegar nessa resposta, é porque provavelmente a gente não tem um bom posicionamento. E muitas vezes a gente cria campanhas de propaganda, cria peças publicitárias de qualquer tipo, sem ter um posicionamento, ou escolhendo um posicionamento que não é consistente, que não é reconhecido, que não é verdadeiro, né? O quanto que eu já vi, sei lá, um supermercado aqui do meu bairro, preço e qualidade, né? Cara, acho difícil. Ou é preço, ou é qualidade. Os dois é difícil de entregar, né? É difícil de entregar. Ou seja, o que é qualidade, né? O que é qualidade? A qualidade é o melhor atendimento, qualidade é um produto que tem uma boa marca, é versatilidade, é volume de marca, é um mercado que tem, sei lá, um ambiente legal. Se isso é qualidade, desculpa, mas não é no mercadinho aqui do bairro que eu estou encontrando isso. Posso até ter preço, mas aí o preço também não é tão bom, porque eles compram em baixo volume, então, cara, é mentira. Então, isso aí é só para ter um slogan, porque não entrega preço, não entrega qualidade, né? Agora, sei lá, se eles tivessem um posicionamento do tipo o mais próximo de você, tipo, alguma coisa que tenha a ver com a vizinhança, isso seria verdadeiro. Isso seria verdadeiro. Por que eu vou falar preço e qualidade se eu não entrego nenhum deles? Mas se eu fosse pensar no mercado do que está mais próximo de mim, naquele que a gente tem uma relação de amizade, de vizinhança, talvez eu pensaria no mercadinho da esquina. Posicionamento. Escolher o posicionamento certo pode ser determinante para a gente conseguir ter mais visibilidade, vender mais, e assim por diante. Buenas. Então, como eu comentei para vocês, posicionamento é um conceito que tem a ver com a estratégia da imagem. Aonde que a gente gostaria de alocar essa marca dentro da memória, né, das pessoas. A nossa missão aqui é encontrar um lugar distinto, ou seja, algo novo, e valorizado, né, algo que seja pertinente para as pessoas. Então, como que eu descrevo o posicionamento, né? Pensando assim, tipo, ok, como é que eu escrevo isso? Como é que eu escrevo isso? Normalmente, a gente escreve um textinho que tem 3 perguntas, 3 respostas, na verdade. O que o produto é? É um supermercado. Qual é a imagem? Tipo, algumas coisas que as pessoas sabem sobre esse produto. E, principalmente, qual é o atributo diferenciador, né? O atributo diferenciador é a escadinha. Qual é a escadinha em que a gente é líder? Se a gente não tem esse atributo diferenciador esclarecido, a gente não tem um posicionamento claro. Se a gente não tem um posicionamento claro, como é que a gente vai trabalhar com uma propaganda persuasiva? Né? É difícil. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of splits.
Muito bem. Pessoal, o que vocês acham, assim, que é o atributo diferenciador da Volvo? Aonde ela é líder na escadinha? O que mais? Perfeito? É justamente isso, Jefferson, Giancarlo e Gabriel, tá? A gente está falando aqui de uma tecnologia que está diretamente conectada com melhor estabilidade, melhor segurança, melhor dirigibilidade, tá? A melhor para dirigir, a mais segura para dirigir, a mais estável, né? O produto é o melhor nesse sentido. Então, quando a gente pensa numa marca que gera segurança, estabilidade, dirigibilidade em caminhões, a Volvo está tentando se colocar como a líder na escadinha. Talvez existam outras marcas de caminhão aí, né? Que tenham outros tipos de posicionamento. Talvez tenha alguma que trabalhe mais com a ideia de economia, talvez tenha alguma que trabalha mais com a ideia de preço. Então, cada marca explora um universo simbólico. Mas a Volvo, historicamente, explora essa ideia de segurança e estabilidade, né? Tecnologia associada a segurança, estabilidade, dirigibilidade. Historicamente, a Volvo trabalha com isso. E aí tem um detalhe, assim, que a teoria do posicionamento traz, é que, assim, a marca que começa a falar isso primeiro é provavelmente a marca que tem mais chance de se colocar como líder. A marca que consegue entregar o resultado que ela promete, a marca que consegue se garantir como líder. Ah, Ciro, mas e se eu tiver uma marca nova e eu quiser vender essa mesma proposta, eu consigo superar a Volvo? Conseguir você até consegue, mas para você conseguir fazer isso, você precisa, primeiro, investir muito em comunicação, e segundo, o resultado ser superior ao que a Volvo está entregando, né? A gente precisa de histórico de desempenho. A experiência do cliente precisa ser satisfatória a ponto dele comprovar, dele divulgar, dele propagar essa ideia de que a gente é melhor que a Volvo. Se existe isso, um esforço de comunicação associado ao resultado de produto em um determinado volume de tempo, é possível superar. Mas é difícil fazer isso, né? Superar, por exemplo, a Coca-Cola como o melhor refrigerante é dificílimo. Pensa todo o histórico de comunicação que a Coca-Cola já tem. Toda a satisfação que ela gera de preferência nos clientes que a Coca-Cola tem. É difícil superar. É mais fácil, de repente, buscar uma nova categoria. Buscar e encontrar um novo adjetivo. E criar uma nova escadinha. Do que a gente tentar superar a Volvo. Então, melhor veículo, estabilidade, segurança, dirigibilidade, é isso, né? Essa é a ideia, né? Esse é o atributo diferenciador da Volvo. I'm gonna walk up, then I stop there, then I drive. Left and right, back and forth.
Muito bem. Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas o percebam, é uma proposta de comunicação, uma narrativa, que é completamente diferente da do Van Damme. A história, né? Mas a promessa é a mesma. Estabilidade, segurança, dirigibilidade, a promessa é a mesma. E é por isso que eu digo assim, quando a gente tem um posicionamento, a gente tem que ter, isso tem que ser assim a bandeira da marca. Não importa a campanha que a gente está fazendo, não importa o post que a gente está fazendo lá nas redes sociais, não importa, sei lá, não importa o momento da história dessa empresa. O posicionamento é algo que não muda com tanta frequência. Ele é definido estrategicamente e ele é defendido durante muito tempo. Então, a campanha, o slogan, tudo isso pode mudar, mas ele precisa vender a mesma ideia, precisa fortalecer a mesma ideia. O que a gente vê aí em algumas marcas, sabe, que não tem um posicionamento consistente? Primeiro, não sabe qual é o real diferencial dela, né? Não sabe onde é que ela é a líder da escadinha. Segundo, cada campanha que ela faz, cada publicação que ela faz, cada esforço que ela faz de comunicação, explora uma coisa diferente, explora um tema diferente, explora um diferencial distinto. Isso faz com que a marca ela seja uma espécie de, sei lá, fotografia desfocada. A gente não consegue reconhecer qual é o real diferencial dela, né? Onde é que ela é a melhor, onde é que ela o que ela é, né? Isso é ruim para a marca. Quando a gente tem um posicionamento claro, tem uma clareza sobre o que a gente tem que dizer, todo projeto de comunicação ele se alinha, né? É o alinhamento dos astros, assim. O negócio funciona com muito mais facilidade e consistência. Buenas. Então, assim, posicionar uma marca significa, em última análise, decidir onde, na mente dos consumidores, e como, qual o atributo diferencial a marca será percebida e diferenciada. Essa é a dinâmica, tá? É isso que eu quis dizer para vocês até aqui. Buenas. Aí tem um outro livro, gente, do All Rise Jack True também, que é tipo uma segunda versão, em que tem esse título aqui, ó, As 22 Consagradas Leis do Marketing. O que é essas 22 leis que eles citam aqui, tá? Essas 22 leis é como se fosse assim, 22 possibilidades de como que uma marca ela pode ser diferenciada, né? Ela pode criar uma escadinha. Né? Essa é a dinâmica. Né? 22 possibilidades de se criar uma escadinha para uma marca. E eu não vou falar aqui das 22, mas eu vou citar para vocês algumas, tipo umas 4, 5, só para vocês entenderem assim o que significa isso, né? E por que
Isso faz sentido, né? Como é que a gente pode criar uma escadinha para uma marca, de repente uma marca que não está bem posicionada, certo? Então, beleza. A primeira, né? A primeira escadinha, né? Eles chamam de ponto de paridade, mas é o atributo de diferenciação, que é a mesma coisa. A primeira escadinha. Ah, eu sou a melhor. Né? Por que eu sou o líder? Porque eu sou o melhor. Eu sou o melhor em tudo. Né? Eu sou o pioneiro, eu sou reconhecido como a melhor solução. Ser a melhor pode ser um atributo, né, de líder na escadinha. Ser a melhor em tudo, né? Ou a melhor opção. Então, a melhor em esponja de aço, a melhor em tubos e conexão, a melhor em lâminas de barbear, a melhor em telefonia celular. Ser a melhor. Eu posso vender essa ideia de ser a melhor. E é interessante que, assim, essas marcas que vendem a ideia de ser a melhor, normalmente elas criam um contexto de dizer que o concorrente, ele é ruim, ou que o concorrente é uma imitação barata. Tá? Na Tubos e Conexões, né, Tigre, é muito claro isso. Tem uma campanha antiga da Tigre que fala sobre o mico. Não sei se vocês lembram disso, talvez vocês tenham visto isso em alguma aula, mas assim, chega o cliente na loja e ele pede Tigre. E aí o vendedor tenta não vender Tigre, tenta vender uma outra marca qualquer lá, tipo a Manco. E aí o cara não quer aceitar o Tigre, não quer aceitar não quer aceitar a Manco, não quer aceitar a Manco, e aí até que o vendedor consegue convencer ele. E aí tem um mico no ombro do vendedor. E quando ele aceita a Manco, o mico pula pro colo do cliente, né? Pro ombro do cliente. Ou seja, eu estou chamando os outros, as alternativas, de mico, tipo de ruim, de piada. Então, a ideia, quando a gente se posiciona como a melhor, é comum a gente, tipo, enxergar a marca trabalhando com o concorrente, desvalorizando o concorrente, desvalorizando o segundo colocado, o terceiro colocado. Isso é comum, né? Aqui a gente tem também uma questão de tradição, né? O tradicional, assim, normalmente as mais antigas, elas exploram essa ideia da melhor, mas não necessariamente. Mas esse tubo tá com uma cara de ser vagabundo, né? Não, porque isso, fica tranquilo, já te ganhei. Não, então... Mas é que essa marca aqui é muito esquisita, nunca... É o seguinte, leva que eu te dou um descontinho. Descontinho? Opa. Tá bom. Então vou levar. Ô, Zé, você vai abrir esse boleto do nosso amigo aqui? Fuja do mico. Use Tigre. É isso. Outro ponto de paridade, além de ser o melhor, pessoal, a mais especialista. Tá? O que é especialista? A especialista não necessariamente é a melhor, mas é a que mais entende de algo específico. É a que mais entende de uma característica, de um detalhe sobre o problema. Tá? Exemplos, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. A que entende com mais particularidade um determinado assunto. Um carro, tá dando pisca, ele tá entrando. Não fica emocionado. Finge que não tá nervoso. Tá entrando, gordo, olha só. Pentei o cabelo, ajeita o sorriso. Tá entrando. Entrou. Bom dia. Bom dia. O senhor sabe onde fica a rua Marcelo Cortolano? Quem é o menor em tamanho tem que ser o maior em alguma coisa. Posto São Paulo, a maior rede em simpatia. A esquerda, farol, o terceiro, você vai... Então, o que é isso aqui, gente? Ó, a gente não é o melhor posto de gasolina, mas a gente é o melhor em atendimento. O melhor em atendimento, Posto São Paulo. Tipo assim, é especialidade. Qual é a minha especialidade? Atendimento. Canal de TV, gente, né? É o melhor em conteúdo feminino, GNT. O melhor em conteúdo esportivo no Brasil, Sport TV. Essa linha é a mesma,
né? A gente pode ter várias outras, aqui tem alguns exemplos. Mas, às vezes, eu não consigo ser, assim, o melhor canal de televisão. Mas eu posso ser o melhor canal de televisão de história. O melhor canal de televisão para filmes de ação, para filmes de humor, para filmes de terror. Eu posso ser, sei lá, talvez eu não consiga ser o melhor restaurante da cidade, mas eu consigo ser o melhor restaurante mexicano, o melhor restaurante oriental, né? Então, eu estou tentando criar uma especialidade, e essa especialidade me torna líder numa escadinha. Muito bem. Dentes sensíveis. Sensodyne. Se a gente fosse pensar, se eu falasse para vocês, as primeiras marcas que surgem na cabeça de vocês quando vocês pensam em creme dental. Vocês iam falar Colgate, Close-Up, vocês iam falar Oral-B. Vocês iam falar várias. Sensodyne talvez aparecesse, mas ela não apareceria entre as primeiras. Mas se eu perguntasse para vocês, a primeira marca que surge na cabeça de vocês quando a gente pensa em dentes sensíveis, Sensodyne apareceria como a primeira colocada. Então, quando eu não consigo competir com toda essa turma de o melhor, eu posso competir como a especialista. Esse é o caso da Sensodyne. Esse é o caso da Sensodyne. Então, aqui tem uma alternativa. Se eu não posso ser o melhor em tudo, eu posso ser o especialista. Outro ponto de paridade, tá? O ponto de paridade número 3. A mais antiga, a mais tradicional, a que existe há mais tempo, né? A que tem mais experiência, a que tem mais experiência no assunto. Aqui não é uma questão de ser a melhor, mas é uma questão de tempo no mercado, de história, de experiência. Esse também pode ser um caminho de diferenciação, tá? A mais antiga. Então, sei lá, a cerveja mais antiga do Brasil é a Boêmia. A maionese mais antiga do mundo é Hellmann's. Os palitos de dente, né? O mais clássico, agora, na real, não é palito de dente, palitos roliços, eu acho que se chama, uma coisa assim. Palito roliço de madeira. É Gina. Né? Então, isso aqui, gente, não é assim, ser ou melhor. Talvez existam alguns que são melhores, mas nós somos os mais antigos. Nós somos os mais experientes. Essa é uma outra possibilidade de criar uma escadinha. Lá em Porto Alegre, por exemplo, agora que alguém falou aí sobre cachorro-quente, tem o cachorro-quente, o clássico, o cachorro-quente do Rosário. Né? Talvez alguns de vocês aqui já comeram o cachorro-quente do Rosário. O que é o cachorro-quente do Rosário? É o mais tradicional, é o mais antigo. E tem gente que acha que é o melhor, mas não necessariamente. Mas com certeza ele é líder quando a gente fala do mais antigo, é o clássico, né? O clássico da cidade. Eu trabalho aqui há 150 anos. Eu nunca vi essa cervejaria tão linda quanto ela está hoje. Foi uma boa ideia, rapaz. Abrir a cervejaria para o público visitar. O próximo passo é colocar umas mulheres gostosas no nosso comercial. Como assim? A propaganda das outras cervejas está mais jovem que a nossa. Ótimo. Quem gosta de propaganda, assiste a deles. Quem gosta de cerveja, bebe a nossa. Opa! Boêmia, desde 1853, um absurdo de cerveja. Se for dirigível, beba. E aqui, quando a gente fala de tradição, parece muito assim, desde não sei quando, né? Sei lá, 95 anos de alguma coisa, a gente começa a perceber, assim, alguns esforços no sentido de mostrar o tempo, né?
o quanto ela é antiga e tal, o quanto ela é tradicional, a clássica das clássicas. São alguns slogans que surgem, assim, explorando esse posicionamento. Pessoal, vocês estão aí? Não, ninguém está falando nada. Só me digam que eu não estou sozinho aqui, por favor. Beleza. A UPF tem um pouco disso aqui também, alguém falou do Gabriel, mas, assim, se a gente fosse pensar em instituições antigas, eu acho que a que tem mais essa característica aqui no Rio Grande do Sul seria a URGS, né? A URGS eu acho que é a mais clássica, a mais antiga e tal. Eu sinto que a UPF não tem um posicionamento bom. Ela não tem um posicionamento claro, sabe, Gabi? Tipo, não há um atributo diferenciador muito claro. Isso é um problema, né? Isso é uma falha, para mim, de marketing, assim, é de não defender alguma coisa. E poderia se fazer isso, sabe? Poderia se fazer isso. Mas é uma questão de gestão mesmo. Eu acho que, por exemplo, a gente tem alguns cursos que são, tipo, muito estrelados, são reconhecidos nacionalmente, como, por exemplo, os cursos do agronegócio. A gente está numa cidade que é do agro, que vive de agro e tal. A gente poderia ser vista, sei lá, como a melhor universidade no agro. Isso seria reconhecido pelas pessoas, porque é verdade, é uma coisa que a gente tem de diferente em relação a muitas que existem aqui na região, e tem muita gente que vem de longe, mas defender esse posicionamento significa para a UPF, de repente, desvalorizar os outros cursos, e aí tem toda uma decisão política aí por trás, mas poderia ser um posicionamento nacional, sabe, a gente poderia defender essa bandeira, do mesmo jeito que a gente tem, sei lá, uma SPM da vida vendendo a ideia de ser a melhor em propaganda, a gente tem a FGV da vida vendendo a ideia de ser a melhor em gestão, né? A gente poderia ter uma bandeira, isso não significa ter outros cursos, mas a comunicação se vender é mais nesse sentido. Mas isso é só uma coisa que eu penso, sabe? A única com alguma característica, aqui não é especialidade, tá, gente? É alguma coisa mais associada a uma característica que não está conectado diretamente a funcionalidade do produto, tá? Isso aqui normalmente é uma solução assim de posicionamento quando a gente não consegue encontrar nenhuma saída. Às vezes não cola, tá? Mas em outras vezes cai como uma luva, assim, funciona muito bem. Então, o que seria um exemplo aqui, tá? Desse jeito, com essa característica, só existe a nossa marca. Né? Essa é a ideia que tem por trás desse ponto de paridade. A expressão mais polivalente do mundo é daqui. Polar, a melhor do mundo é daqui. Beba com moderação. Sim, gente, Polar é um exemplo de uma marca de posicionamento nesse sentido, assim, a melhor com uma característica específica. O que é a característica da Polar? Ser do Rio Grande do Sul, ser gaúcha, né? A mais gaudéria. Gente, isso é um posicionamento, tipo, completamente inventado, assim, não tem nenhuma vantagem para uma cerveja ser do Rio Grande do Sul, mas foi uma maneira que eles encontraram de criar uma escadinha só deles. Quando se fala de cerveja, se pensa em várias. Quando se pensa em cerveja do Rio Grande do Sul, se pensa em Polar. Né? Então, a ideia aqui é reconhecer um atributo específico e vender ele como um diferencial. Mas, na real, esse atributo ele não tem nenhum tipo de impacto no desempenho do produto, na qualidade, na experiência do produto. É uma coisa mais simbólica, assim, que é construída mais para poder diferenciar mesmo. Né? Então, é a primeira, única cerveja do Rio Grande do Sul. Grande coisa.
E isso é construído através da propaganda, mas também através de vários esforços, né? Quando a gente define esse posicionamento, aí a gente está presente em várias ações que remetem a essa ideia, né? E essa aqui é assim, gente, mostrei aqui 5, tá? Mas tem vários. O livro lá fala de 22. Essa aqui é uma dos pontos mais interessantes, assim, de diferenciação. Que poxa, assim, eu sou a melhor entre as piores. Eu sou a melhor entre as piores também é uma espécie de uma nova escadinha. Então, eu tenho lá os melhores carros, né? Aí tem, sei lá, no primeiro lugar lá tem Ferrari. Aí eu tenho outra escadinha que é assim, atrás da Ferrari, eu sou a melhor. Tipo assim, eu sou a melhor entre as outras. Eu sou a melhor depois da primeira. Né? Aqui por exemplo, se vocês lembrarem de SBT, talvez vocês devam lembrar de alguns comerciais assim, do SBT dizendo, nós somos o segundo colocado. Né? O que é isso? É assumir que a gente não é o primeiro, mas a gente é o melhor depois do primeiro. Exatamente. E Pepsi é um exemplo clássico, assim, daquela campanha que eu vou mostrar aqui, do pode ser, né? Pode ser bom, pode ser Pepsi. O que é isso? Gente, pode ser bom, experimenta, né? Eu sou o segundo, não tem problema. Me valoriza, que eu estou tentando ser o primeiro. Esse posicionamento, a primeira marca que explorou essa ideia foi a Avis, que é uma empresa de locação de carros, e aí era um anúncio que saiu no New York Times, que era mais ou menos isso aqui, ó. A Avis é apenas a número 2. Então, por que vir conosco? Né? Nós trabalhamos mais duro, nós nos esforçamos mais. O texto, ele trabalha um pouco, se vocês forem analisar aqui o texto em inglês, ele trabalha um pouco nessa linha assim, olha, a gente assume que é o segundo, mas isso é um motivo de você comprar da gente, porque se a gente é o segundo, a gente quer fazer muito melhor, porque a gente quer ser o primeiro um dia, então vem com a gente, é tipo essa linha, né? Só tem Pepsi. Pode ser? Já reparou que pode ser cada vez melhor? Pode. Só tem lugar no meio, pode ser? Pode. Ei, a gente queria dividir um táxi, pode ser? Pode. Só tem um quarto disponível. Pode ser? Pode. Né? Só tem essa banheira. Pode ser? Pode. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Pessoal, eu tô pegando uma latinha mais gelada. Você tem como aguardar só um pouquinho? Eu já acho uma bem gelada. O garçom não vai poder atender, então só sobrou eu para servir vocês. Pode ser? Não, pode, mas digo que não, né? É que o garçom não pôde vir, então eu vim especialmente para servir vocês hoje. Pode ser? Pode ser, por favor, uma Pepsi? Luciano Zafir. Tá vendo como pode ser? Que ótimo. Tá vendo como pode ser? Pode ser bom, pode ser ótimo, pode ser? É você? É você mesmo. Um privilégio. Obrigada. Ai, então tá ótimo. Pode ser? Pode. Pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Então, é essa dinâmica, gente. Tipo, pode ser, ele explora um pouco essa lógica, né, de... olha, o segundo colocado pode ser bom, pode ser interessante. E o mais legal dessa campanha não é só esse posicionamento claro, que o Jefferson citou aqui, lembrou, mas o que eu acho que é a grande tirada, assim, é eles conseguirem ressignificar uma expressão que sempre foi pejorativa para a Pepsi.
né? Porque essa expressão, ela surgia na boca do garçom quando a pessoa pedia Coca-Cola no restaurante, né? Quando a pessoa pedia Coca-Cola na lanchonete. E não tinha. E aí o garçom falava, né? Pode ser Pepsi? E aí o cara dizia que sim. Então, esse aproveitar essa expressão que já estava na boca da galera, né? Que já era da cultura popular, para posicionar o produto com tanta clareza, para mim é uma jogada de mestre, assim, uma campanha muito, muito boa mesmo. Bom, então a gente parte desse princípio, né? A ideia de posicionamento é construir uma escadinha em que a nossa marca vai ser a líder. O reposicionamento, gente, é quando a gente tem uma marca que é líder numa escadinha e a gente, sei lá, tá tendo ou ela perdendo a liderança, ou ela não é líder, é a segunda colocada, é a terceira colocada, e a gente vai tentar criar uma nova categoria, a gente vai tentar criar um novo lugar em que ela possa se diferenciar, em que ela possa ser mais competitiva, né? Bom, o ideal é que a marca ela esteja em primeiro lugar, mas às vezes a gente não consegue, né? A gente está em terceiro, em quarto, em quinto, em segundo, né? Numa situação de segundo lugar, um reposicionamento faz sentido se a gente assumir liderança em outro lugar. Numa situação em que a gente não consegue nem ser o segundo, pode ser interessante a gente mudar o posicionamento, trocar de escadinha em que a gente possa, pelo menos, ganhar alguma posição. Essa é a ideia, né? Um dos casos mais clássicos de reposicionamento, gente, é a Havaianas, tá? A Havaianas, nos anos 70, ela tinha a referência, né, dela, era a ideia de preço e durabilidade. Então, aqui a gente tem um slogan, né, as legítimas, não deforma, não dá cheiro e não soltam as tiras. Ou seja, dura e era barato. Tá? Essa era a ideia das Havaianas. Nos anos 90, ela começou a perder muito espaço, ela começou a competir, ela começou a estar associada a produto de pobre. Então, as pessoas tinham vergonha de usar Havaianas, as pessoas, tipo, a Havaiana estava associado à ideia de, sei lá, um produto de trabalhar, assim, né, as pessoas não usavam Havaiana para ir na missa, as pessoas não usavam Havaianas para ir no shopping, era um produto mais bruto. E aí eles perceberam que isso estava fazendo com que o produto ficasse muito barato, que ele tinha vários tipos de estigma e tal. E eles começaram a pensar na possibilidade de mudar a comunicação, de tornar esse produto mais interessante, de renovar, né, essa comunicação. E aí surge a Havaiana, a nova Havaiana, né, a que explorava um pouco a ideia de personalidade, de brasilidade. O primeiro produto dessa fase é uma Havaiana branca, ou eu acho que uma Havaiana azul e uma Havaiana branca, eram essas duas versões, que tinha uma bandeirinha do Brasil, talvez vocês tiveram uma dessas, ou já viram em algum lugar. Aquele produto, ele marca uma nova fase da Havaiana, que se distancia um pouco dessa ideia de preço e resistência, e começa a trabalhar um conceito de a sandália do Brasil. É como se fosse a cerveja do gaúcho, é a sandália do Brasil, é made in Brasil, a personalidade do brasileiro, estilo brasileiro, felicidade do brasileiro. Eles pegaram toda essa dinâmica, essa vivacidade da personalidade do Brasil e tentaram implementar isso como um atributo do produto, né? Então, as Havaianas passaram a serem mais coloridas, o design um pouco diferentes, e aí isso acabou tornando ela mais interessante no Brasil, porque representa a personalidade do brasileiro, e como a Bárbara falou aqui, passou a ser uma marca registrada fora do Brasil, né, como se fosse uma espécie de produto com a personalidade do brasileiro. Então, isso passou a ser valorizado para fora, os gringos consomem a imagem Brasil, né, e aí a gente começa a enxergar esse tipo de coisa.
Não, tem muitos casos assim, vocês estão citando aqui, tá? Eu lembro de uma viagem que eu fiz recentemente, e aí a gente encontra, né, pessoas de outros países no aeroporto e tal, e aí me chamou muita atenção, assim, que tinha uns chineses na minha frente, e eles estavam cheios de mala, e os caras que fazem aquele trabalho de fiscalização ali, tem o raio-x, né? Eles pediram para o cara abrir as malas. E quando ele abriu as malas, eram tipo 2 malas que só tinham Havaianas. Eram tipo um monte de Havaianas. O cara estava comprando no Brasil por um preço que provavelmente é barato para eles, para levar para a China e ganhar algum dinheiro vendendo aquilo, sabe? Então, é justamente isso. Se construiu uma imagem simbólica por trás desse produto, e o produto em si ele é bom, ele é confortável, ele também tem as suas características relevantes, e esse produto, ele passou a ser desejado fora do Brasil, e ao mesmo tempo ele representa bem a personalidade do brasileiro, o jeito de ser e tal, o tipo de calçado que é legal de usar num país que é quente, que é tropical. Então, é justamente isso, cara, eles saem de uma linha de produto barato, resistente, para uma ideia de personalidade brasileira. Então, sandália barata resistente. Tinha Havaianas e tinha várias outras. E a Havaianas, ela estava posicionada assim como primeira colocada, mas ela chegou num momento da história dela que esse tipo de posicionamento não rendia mais para ela o lucro que ela almejava. Ela estava vivendo muito problemas de falsificação, então não é à toa que o slogan ele fala sobre, não deforma, não dá cheiro e não solta as tiras. Tipo, eu não estou dizendo simplesmente que o meu produto é assim, eu estou falando que o produto da concorrência vai estragar, vai deformar, vai soltar as tiras, vai dar chulé, entendeu? Então, só que isso aqui já não era mais vantajoso para a Havaianas, ela não estava tentando gerar um resultado de lucro significativo. E aí ela tem essa mudança, né? Ela vira a sandália made in Brasil e se torna a primeira colocada nessa categoria. Ciro, mas por que ela não virou, sei lá, a sandália mais qualificada, a melhor sandália, né? Bom, porque já existia uma marca que explorava essa imagem no Brasil, uma sandália de luxo, que era a Raider. A Raider, nos anos 80, era a Havaiana do Rico. A Havaiana do Rico era a Raider. E talvez vocês devam lembrar disso. Agora voltou, assim, nesses últimos anos eu percebo que o chinelo, essa sandália, tipo, estilo Raider, começou a aparecer de novo, inclusive da Nike, da Adidas, né? Mas, enfim, é isso aí. Coach, tá, gente? Coach é uma outra marca que passou por uma revolução, assim. A Coach, antigamente, era esse bichinho aqui, que parece um ratinho orelhudo. Não sei que animal que poderia ser isso. Isso é anos 90, né? A Coach, antigamente, ela lembrava muito gangue, né? Uma gangue um pouco mais infantil até, uma gangue um pouco mais... infanto-juvenil, assim. E é uma marca que também começou a perder muito prestígio, perdeu espaço no mercado, e aí ela teve um reposicionamento buscando mais essa linha grife, né, adulto, classe média alta, com uma certa personalidade, atitude. O momento que marcou a transformação da Coach foi justamente o auge da Gisele Bündchen, que virou a garota propaganda da marca e tal, com todo aquele glamour dos desfiles. Então, ela teve um reposicionamento e o passado da Coach já não representa nada do que ela já foi, do que ela é hoje, né? Skol, tá, gente? Skol é um outro exemplo. Aqui eu tenho uma marca e aqui eu já estou conectando um pouquinho com o que a gente teve ali da nossa última aula, tá?
a gente tem uma marca, gente, que vendia muito a ideia da sedução, da diversão, né? Então, a gente tem ali nos arquétipos, o arquétipo do romântico, do amante, na verdade, e do palhaço, né, do tolo, que era muito, era muito explícito na comunicação da escola. E, recentemente, a gente percebe que a marca ela se tornou mais politicamente correta, mais socialmente responsável, e isso é uma mudança de imagem, né? É a marca da comunidade, é a marca que cuida das pessoas, é a marca responsável. Então, a gente também tem uma mudança, assim, de imagem, né, que marca esse novo posicionamento da marca. Olha só, a cerveja que desce redondo era a Skol antes, e aí redondo é sair do seu passado, né? Se desvencilhar dos preconceitos, é pensar de um jeito diferente. Então, essa é a nova Skol, né? Essas imagens fazem parte do nosso passado. O mundo evoluiu e a Skol também. E isso não nos representa mais. Eu aceitei esse convite porque é importante desconstruir estereótipos, preconceitos. Uma coisa que eu tive muita vontade de fazer foi tirar a mulher de ser a pessoa que está servindo a cerveja. Não, ela está tomando a cerveja. Que bom que a gente está aqui para dialogar sobre isso, porque eu acho que o primeiro passo é o diálogo. Skol, redondo é sair do seu passado. Se beber, não dirija. Então, assim, gente, vocês lembram que eu mostrei isso aqui para vocês, né? Na aula anterior. A gente tem os arquétipos aqui, né? E isso aqui era a Skol antigamente, ó. Irreverente, traquina, espontânea, prazeroso, atraente, sedutor. Isso aqui era a Skol. O que a gente percebe? Que é uma mudança de imagem. Eles estão tentando chegar para esse lado aqui, ó. Generoso, igualitário, amigo, trabalhador, protetor, confiável. Então, é um deslocamento da imagem da Skol. É um deslocamento da imagem da Skol. Então, é um novo posicionamento. Não é assim um posicionamento que muda a ponto de ser um novo produto, mas é um novo símbolo que a gente começa a construir na memória das pessoas. Eu fiz um trabalho de pesquisa com um aluno de TCC, que inclusive foi publicado recentemente numa revista científica aí, e a gente tentou provar isso aqui através de uma pesquisa, e a gente reconheceu de fato que existe uma diferença significativa na memória das pessoas em relação a antigos consumidores e novos consumidores, de enxergar a Skol como uma marca mais social e menos associada à questão de sensualidade e esses outros pontos que eu citei para vocês, né? Existem outras marcas que ocuparam esse espaço, né, da marca mais sexualizada, né? Uma delas é a Itaipava. A Itaipava com as campanhas daquela morena lá que eu não lembro o nome, ela ainda vive um pouco essa dinâmica, assim, da sexualização da propaganda de cerveja, mas a Skol está tentando se desvencilhar um pouco disso. Muito bem, gente. Já estou chegando no final aqui, tá? Só quero mostrar mais um exemplo para vocês. Existem algumas... Isso não é muito comum no Brasil, tá? Isso não é muito comum no Brasil. Mas existem algumas campanhas que o foco
dela não é apenas fortalecer o posicionamento da marca anunciante, mas é ferir o posicionamento da marca do concorrente. Tá? Ferir o posicionamento da marca do concorrente. Então, eu uso a minha campanha, eu uso a minha comunicação para descredibilizar o posicionamento da outra marca, do meu concorrente. E com vocês, Hilux e Maroc, a dupla sertaneja que não é sertaneja. A gente foi criado em playground, jogando futebol no carpete, tomando leitinho com pera, às 5h47. A gente nunca andou na grama, não sujou pneu de lama. Temos no Farmville a plantação de banana. Foi feita para cowboy de gosto, e cara dourada, e creme no rosto. Picape forte mesmo, encara a lama. Nissan Frontier com IPI reduzido. A melhor picape do Brasil com desconto. A Nissan tem um jeito inovador de pensar a força. Pense em Nissan. Muito bem. Alguém já tinha visto isso daqui, gente? Não, Isso aqui foi uma campanha de lançamento, tá? Da Nissan Frontier, é antiga, mas ela não... Ela rodou na TV e ela teve problema com o Conar e tal, e ela logo saiu do ar. Porque... enfim, as marcas que aparecem ali, não sei se vocês viram, tem 2 caminhonetes que aparecem como caminhonete do Agroboy, que é a caminhonete, eu acho que é a Hilux, e tem mais uma que eu acho que é a da Ford, que agora eu não lembro o nome. Mas elas aparecem ali, o concorrente, tipo, reclamou, e também tinha uma questão ética aí a Maroc e a Hilux, exatamente. Maroc da Volkswagen. Mas, assim, o concorrente reclamou e tal, e também tem uma questão aqui de discurso, né, meio que de desvalorização, assim, de discurso do ódio, né, que também está muito presente. Mas, enfim, o que eu queria que vocês entendessem aqui, tá, tendo uma linguagem, uma visão mais fria, assim, mais racional do negócio. A Frontier estava entrando no mercado e ela queria posicionar o produto dela como um produto mais off-road, como um produto assim mais, tipo assim, a caminhonete raiz, a caminhonete que gosta de barro, a caminhonete que gosta de sujeira, né, que não tem medo do atoleiro, tá? Bruta, exatamente, a caminhonete bruta. Eu poderia criar uma campanha focado na caminhonete bruta, tá? Mostrando o desempenho dela, de repente, sei lá, criar um contexto. Mas no Brasil já tem 2 marcas que são muito fortes, que é a Amarok e a Hilux. Tá? A Amarok é a líder, a Hilux ela é a segunda colocada, assim, e enfim, elas brigam ali como as primeiras. Tem a da Mitsubishi também, que agora não lembro, que também é uma que é muito forte. Mas o que é interessante aqui, tá? Elas queriam se posicionar, elas queriam trazer o produto dela, mas elas perceberam que antes de trazer essa visão, elas tinham que desmistificar a imagem do concorrente. E aí, o Hilux e o Maroc aqui, ela traz à tona a imagem de um consumidor desse produto, que é o filho do cara raiz, né? Então, sei lá, é o cara que se diz que é da roça, mas nunca viveu a roça, né? Enfim, vocês enxergaram essas pessoas, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Só que esse comercial aqui não conseguiu ser muito veiculado, a gente encontra ele no YouTube e tal, mas ele saiu do ar. E aí eles tiveram que pensar numa alternativa para vender esse conceito. E aí eles criaram uma outra campanha,
E essa campanha rodou na TV adoidado, todo mundo amou e ninguém percebeu que dizia exatamente a mesma coisa, tá? Que é essa campanha aqui, ó. Aliás, antes disso, tá? Nissan Frontier, potência, motor, resistência, masculinidade. Eles começaram a bater mais na Hilux, depois, a partir dessa campanha, tentando vender uma ideia de menos motor, menos resistência, menos masculinidade, menos inteligência. Então, Nissan Frontier é isso, né? Toyota Hilux é isso. É isso que eles estavam tentando vender, tá? E é daqui que saiu aquela campanha que com certeza vocês conhecem, que é essa aqui. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, venha com a gente falar. Odeio o carro, odeio grama. Imagina, eu vou sair do lugar. Te quero! Escolha uma picape forte, de verdade. Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria. A Nissan com um jeito inovador de pesar a força. Pense no Nissan. Então, Ei, você! Não fecha o vídeo, não! Deixa eu falar uma coisinha. É o seguinte, se você não passar esse vídeo agora para 10 pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei. Você vai ficar o resto da vida com essa música na cabeça. Pônei maldito, lá, 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 lá. Pônei maldito, lá, 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 lá. beleza. Pois é, gente, assim, todo mundo lembra do pônei, todo mundo lembra dessa musiquinha e tal, mas o que tem por trás dessa campanha, tá? Qual é o discurso, qual é o argumento dela, né? Bom, primeiro, eu quero vender a ideia da Frontier, a Nissan queria vender a ideia da Frontier como uma caminhonete que era forte, que era mais forte que as outras, tinha mais cavalos de potência e que era mais bruta. Tá? Essa era a ideia. Como que eles venderam isso? Bom, com as imagens ali do produto. Mas o foco dessa campanha não está em dizer só isso, está em desvalorizar o produto da concorrência. O que é o pônei maldito? O que são os pôneis malditos? Os pôneis malditos são os cavalos de potência da Hilux. A Hilux é o carro, é a caminhonete que o cara da propaganda está usando, que atola. Quando ele abre o capô da Hilux, ao invés de ter cavalos de potência, ele tem pôneis. Então, assim, é como se eles dissessem que o produto do concorrente está te enganando. Esses cavalos aqui são cavalinhos cor-de-rosa, não são fortes. Vocês entendem? É muito bom, é muito bom. Eu só acho que, assim, ficou muito subliminar. Na primeira campanha, ela ficou muito escrachada, né, essa ideia. Aqui ficou um pouco subliminar. Mas, mesmo assim, a mensagem, ela é construída dessa maneira. Ela está bem construída, assim, né? Ela está bem construída. Então, isso, eles queriam dizer que isso era Nissan Frontier e isso era Toyota Hilux. É isso que eles queriam dizer, né, nessa campanha. Simples assim. Simples assim. Certo, gente? A Nissan Frontier, então, seria picape para o homem que busca potência, desempenho, economia, porque ele também fala sobre preço, né? Então, esse era o lugar onde eles queriam colocar, né? Então, a mais forte, a mais masculina, e aí tem todo um tabu aqui de masculinidade associado a esse tipo de produto, preconceitos que giram em torno do público homoafetivo por parte do grupo que compra esse produto, né? E aí a gente começa a perceber outras coisas também, né, gente? Agora nas eleições, assim, onde é que vocês enxergavam os adesivos do Bolsonaro, né? Se vocês forem lembrar disso, era difícil não ter uma caminhonete com adesivo atrás. Então, isso também tem uma questão cultural ali, de personalidade, que estava atrelado ao perfil consumidor desse produto. Dizer que o concorrente
ele era mais feminino, ele era mais frágil, era uma maneira de gerar uma rejeição por parte do produto e valorização do nosso produto para esse público consumidor. Loucura, né? Mas é isso aí. Pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui, tá? Não quero mais... Eu acho que isso aqui eu vou retomar com vocês na próxima aula. Mas me falem aí o que vocês acharam, curtiram, não? Dúvidas, perguntas, comentários para a gravação aqui.